A gente se acostumou a enxergar a inteligência artificial quase como uma entidade mágica. Em pouquíssimo tempo, às vezes em segundos, ela entrega coisas que o cérebro humano nem de longe consegue processar com a mesma rapidez. Respostas para perguntas complexas, resumos de textos longos, ideias que parecem difíceis de alcançar. Tudo num piscar de olhos. Mas a gente quase nunca para pensar no que tem por trás dessa mágica. Para que a IA responda rápido do outro lado da tela, existe uma imensa infraestrutura trabalhando. Máquinas, códigos, arquiteturas e decisões técnicas que a gente nem imagina. E é justamente nesse motor invisível que trabalham cientistas como o nosso convidado de hoje, o Jorge Teodoro, professor do FMG. Ele é especialista em computação de alto desempenho e coordena um projeto com o nome ousado, Superinteligência. O Jorge e o grupo de pesquisadores partem de problemas reais do cotidiano para criar soluções computacionais que rodem de forma rápida, segura e sem surpresas. Na entrevista, ele falou bastante sobre essas pesquisas e sobre a posição do Brasil na corrida pelo desenvolvimento da IA. Mas o Jorge também me contou um pouco sobre as origens dele. Ele nasceu no interior de Minas, estudou a vida inteira em escola pública e viu um novo mundo se abrir quando entrou na universidade. Nesse episódio, eu também converso com Gabriel Lima, aluno da iniciação científica do grupo do Jorge, que recentemente teve um artigo aceito em um periódico de grande relevância. Eu sou o Filipe Foratini, do Instituto Kunume. E no Área, a gente conversa com cientistas e seus alunos e alunas que estão desenvolvendo a inteligência artificial do Brasil. Bora para a entrevista. Bem-vindo, professor Jorge. Obrigado, Felipe. Prazer ter você aqui. Você. Massa. Quando é que foi, assim, que você sentiu que a tecnologia ou essa área era interessante, assim? Qual foi o primeiro estalo, assim, que você lembra? Na época que eu estava no segundo grau ali, a gente começou a ter essa popularização de internet, os PCs começaram a aparecer, né? Isso para mim era muito distante, porque eu sou do interior de Minas Gerais, né? Qual cidade? João Pinheiro, interiorzão de Minas Gerais, é quase 400 quilômetros aqui de Belo Horizonte, então é bem interiorzão mesmo. Nessa época a gente não tinha internet não, a gente já começava a ter nas capitais, às vezes quando eu viajava para visitar a família eu tinha acesso à internet, então aquilo era fantástico para mim. E o meu mundo era bem restrito, né? Estudei a vida inteira em escola pública e tal, então eu tinha uma realidade bem diferente. E assim, eu acho que a computação ela meio que abriu um horizonte muito grande para mim quando eu comecei a ver aquilo tudo e a entender que aquilo poderia ser algo, né, pro meu futuro, que poderia expandir mesmo meus horizontes. E logo que eu comecei a ter acesso à internet, usar computador, né, com muita dificuldade minha mãe conseguiu comprar um PC para mim, aí meu mundo mudou, assim, completamente. E eu tive certeza que isso é o que eu queria fazer, né? Assim, pelo menos trabalhar nessa área. Mas não tinha a menor ideia de que eu seria um pesquisador, muito longe disso. Então, isso era um mundo muito distante para mim, na verdade, até desconhecido. Nesse sentido, a minha história ela é um pouco diferente de alguns colegas, talvez, né? Que foram mais privilegiados nesse sentido. Eu comecei de uma família humilde no interior, e aí eu fui andando, me descobrindo. E hoje eu estou numa boa universidade, né? Sou professor, pesquisador, então bem legal trazer isso para as pessoas também, para elas entenderem que o caminho não está fechado para quem não está mais próximo do objetivo, não. Eu fiquei curioso sobre o primeiro contato com o fato de poder ser pesquisador, assim. Então, onde que você teve contato com isso? Eu entrei na Universidade Federal de Minas Gerais para fazer o curso de Ciência da Computação. Eu fui fazendo as disciplinas que pareciam mais difíceis, eu tinha muita facilidade, a parte de matemática também me atraía muito. E aí eu acabei me interessando por tentar fazer uma iniciação científica, tentar complementar esse tempo que eu tinha para estudar coisas a mais do que a gente tinha no curso, né? E eu acho que nesse momento que a coisa engrenou, sabe? Só o início do terceiro semestre na faculdade foi muito cedo. E assim, teve uma época, eu acho que ele pro quinto, sexto período, eu tinha certeza que eu seria professor. Então, às vezes, eu já até falei com um professor mais sênior, mas a gente vai ser colega daqui a pouco. Daqui a pouco eu chego lá. Depois as coisas ficaram menos certas, assim, para mim. Porque a caminhada, ela não é muito linear, né? A pesquisa, ela sempre tem suas nuances, as suas voltas, os sucessos, os insucessos. Então, a gente aprende muito a lidar com essa questão também de falhar e acertar, porque tudo faz parte do caminho da pesquisa, né?
Algum professor específico ou alguma matéria específica que você lembra que nesse momento assim te encantou e te deu o clique? Na verdade, eu acho que eu gostava de todos os meus professores, né? Porque o ambiente acadêmico, para mim, ele foi uma reviravolta na minha vida. Então, assim, eu vinha de um ambiente onde o ensino era muito precário. E aí, quando eu tenho essa oportunidade de entrar na universidade, aquilo para mim era tudo maravilhoso, assim. Até os professores que eventualmente, né, um colega ou outro não gostava muito, eu achava ótimo. Aquilo para mim foi mesmo um mundo de fantasia, assim, no início, sabe? Então, eu me entreguei de verdade, assim, para a universidade e eu acho que isso, como um todo, que foi levando a coisa a acontecer, né? Eu não diria que houve uma pessoa específica, eu acho que foi o conjunto da obra mesmo que me fez, assim, me sentir bem e gostar de onde eu estava. E quando você estava estudando, né, e pesquisando e começou, você lembra, assim, do primeiro grande desafio, assim, aquele que te pegou e você teve que pesquisar muito mais para tentar resolver ou alguma coisa que te pegou mesmo, assim? Lá no início, né, quando eu comecei a iniciação científica, por exemplo, eu estava trabalhando com servidores de comércio eletrônico, então a gente estava começando a ter uma popularidade da web, então aquela questão de você fazer venda na web, que hoje qualquer um cria um site e você consegue colocar uma caixinha lá e vender, passar seu cartão de crédito, aquilo era uma realidade muito distante. Então, a gente estava fazendo os primeiros servidores para conseguir ter uma carga alta de clientes e atender essas pessoas, né, com uma certa qualidade. E a gente começou a trabalhar ali em ambientes computacionais ou sistemas, né, de software que eram muito complexos, né? Então, ali foi um grande desafio para eu me adaptar a esse novo ambiente. Eu saí daquela questão de disciplinas, onde eu fazia pequenos trabalhos, para um ambiente que era muito maior do que qualquer coisa que eu tinha visto. Falando um pouco da sua pesquisa, do seu projeto, ele é focado em High Performance Computing, né? Eu queria que você explicasse para alguém que não entende nada disso, assim, como é que você explicaria isso para uma pessoa que você encontrou no Natal? Falou, você está trabalhando com o quê? A computação de alto desempenho, ela é uma área, né, uma disciplina bem ampla e ela perpassa várias outras áreas, né? Isso é um aspecto que me agrada muito nesse tipo de trabalho. Então, ele é um trabalho que fundamentalmente ele embasa várias outras pesquisas. Então, quando a gente vê a natureza de quase toda pesquisa de ponta hoje que envolve computação, a gente precisa lidar com grandes volumes de dados, a gente precisa treinar modelos muito grandes, né? Então, para a pessoa comum, né, a IA ela é um ente, né, mágico e etc. Para a gente, ela acaba se consolidando em alguns modelos matemáticos, onde a gente acumula conhecimento que a gente extrai de dados, na maioria das vezes. A área de computação de alto desempenho, ela vem no sentido de acelerar essas tarefas. Então, o que você gastaria talvez meses, anos, a gente tenta fazer o mais rápido possível, eventualmente em semanas, dias, né? Para que a gente alcance esse objetivo, a gente tem várias linhas, né? Uma das linhas é a gente usar supercomputadores, né? Os supercomputadores são muitas vezes aglomerados de computadores, onde a gente liga esses computadores em rede e a gente precisa orquestrar esses computadores da maneira mais eficiente possível para que eles consigam responder aquela tarefa de maneira rápida, tá? Então, muito do que a gente faz está voltado a isso. E aí a gente tenta fazer isso para várias aplicações, vários domínios. Uma outra vertente é para um mesmo hardware, né? Então, imagina que o seu recurso computacional é limitado, você precisa trabalhar dentro daquele recurso, o que você pode fazer para explorar ao máximo aquele recurso. Então, a gente também tem essa área onde eu vou olhar para dentro de uma solução computacional específica e vou tentar extrair o máximo que ela pode me dar de desempenho. Então, eu quero aproveitar a memória da melhor maneira possível, quero evitar que o processador gaste qualquer mínimo de tempo parado sem estar fazendo alguma tarefa útil. Então, é muito amplo e é bem legal que na prática a gente tenta apoiar diversas áreas para que elas tenham sucesso na parte, né, científica delas. E você estuda isso ou está pesquisando isso desde os 2000, né? Assim, você deve ter visto uma evolução muito grande aí quando você começou. Como é que era no início, assim? Eu comecei lá em 2002, né? Eu acho que eu comecei lá na IC e tal, já era nessa área, né? Então, na minha época, a gente estava começando a transição entre um computador que era single core para computador multicore. Hoje a gente tem aí, né, GPUs com milhares de cores em um único chip. Então, para quem não conhece, né, GPUs são aquelas placas gráficas que a gente usa, né?
elas eram muito populares para renderização de imagens, vídeos, etc. O pessoal usava para jogar, ainda usa muito, né? Então, por volta dos 2008, 2007, se não me engano, por aí, eu enxerguei também uma possibilidade da gente fazer computação, né, de propósito geral nessas placas. Antes elas eram usadas só para jogos, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar com isso, né, existiam pouquíssimos grupos no mundo. Tinha uns 4, 5 artigos que eu já tinha visto de pessoas que tinham usado isso para programação de propósito geral, e eu falei, poxa, isso parece tão legal, é um hardware muito paralelo, eficiente, ele gasta muito pouca energia, eu acho que isso tem futuro, né? E eu comecei a me aventurar nisso, né? Então, naquele momento a gente não tinha, né, nenhuma placa gráfica no laboratório lá na UFMG, eu já estava fazendo doutorado, né, nessa época eu estava no início do doutorado, e eu me arrumei, peguei uma placa, instalei, né, eu fiz alguns testes, consegui fazer um programa rodar nessa placa, e aí eu fui lá e mostrei para o orientador, ele falou, agora eu acho que eu acredito que isso pode funcionar, então eu vou comprar um hardware para você. E aí eles foram, compraram um cluster e tal, eram 8 máquinas que tinha GPU, e isso foi muito legal, porque abriu uma porta que depois, aqui no Brasil, eu fui uma das primeiras pessoas que trabalhou com isso. Hoje isso é o carro comum de computação de alto desempenho, de ciência de dados, etc. E aí depois eu ainda tive uma ideia mais maluca, né? Quando as GPUs começaram a se popularizar, as pessoas imaginaram que as CPUs não seriam mais úteis, né? Que a GPU é muito mais rápida, então eu devo usar só a GPU. E aí na minha tese de doutorado eu falei, não, a GPU... ela é um hardware específico para um padrão de computação, a CPU para outro. Então, nesse momento que a gente viu os ganhos que a gente tinha com hoje GPU, imaginava-se que a CPU ia ficar, né, obsoleta, que a gente não ia ter mais necessidade de ter CPUs potentes, etc. E nesse momento eu imaginei o contrário. Eu imaginei, poxa, esses processadores são complementares. As tarefas que cada um deles fazem são muito diferentes, né? A CPU talvez seja um avião, que você consegue voar muito rápido de um lado para o outro, e a GPU talvez seja um navio, que você carrega um monte de carga de uma vez. Então, se você quer calcular só a quantidade de carga que você leva de um lado para o outro, a GPU vai ganhar, mas ela não ganha para todo tipo de tarefa. Então, eu propus, né, para o doutorado que a gente tinha que usar os dois complementamente e desenvolver, né, formas de que eles pudessem cooperar para resolver diversas tarefas. Depois de uns 4, 5 meses que eu comecei a apresentar resultados onde eu usava os dois colaborativamente, eu dobrava a performance de só usar a GPU para algumas tarefas, o jogo mudou muito, né? Como é que você escolhe, assim, onde que você vai investir seu tempo, sua energia, seu foco de pesquisa? A pesquisa, ela é muito interessante no sentido de que são muitas portas que você pode abrir, né? E naturalmente a gente não tem essa capacidade de ficar tocando em tudo. Eu tenho que fazer escolhas que às vezes são muito difíceis, né? Eu sempre fiz uma escolha de trabalhar com aplicações motivadoras. Primeiro, procuro um problema da vida real. Quando aquele problema da vida real pode ser impactado pelo que eu faço, então eu começo a investigar as possibilidades de como atacar aquele problema, se existem, né, oportunidades do ponto de vista de computação de alto desempenho, quão explorado aquilo foi, né? Outras questões que são muito importantes na minha área é que a nossa ferramenta de trabalho é muito cara. Então, muitas vezes a gente trabalha com supercomputadores que custam centenas de milhões de dólares. Então, eu não posso atacar qualquer problema. Então, a gente tem que fazer todos esses pesos, essas moderações para entender onde que a gente ataca. Mas eu sempre, né, tentei inverter esse caminho da escolha do domínio, né? Então, eu sou um pesquisador de computação de alto desempenho que eu olho para a área da outra pessoa que tem a aplicação do domínio, é a que está tentando resolver um problema de câncer, é a pessoa que está tentando acelerar, né, um chat, né, de conversação, tipo um chat GPT. Uma outra área que eu gosto muito de atuar também, que é uma área de recuperação de dados multimídia, baseada em conteúdo. Então, eu quero procurar como que a minha marca está sendo divulgada na internet, se alguém está fazendo uso inapropriado da minha foto, da minha marca, né, em forma de dado multimídia. Então, baseado nisso, eu me motivo muito mais do que o contrário, né, de sair da computação de alto desempenho e fazer aquilo encaixar em alguma coisa. Inclusive, eu ia falar disso, assim, e você tocou nesse assunto, que é a questão de que você já trabalha há muito tempo com análise de dados médicos, né? Especificamente para diagnóstico de câncer de mama. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, e como que você imagina isso impactando a saúde pública no Brasil, né? Como que você gostaria que esse projeto caminhasse? Esse projeto, né, que eu comecei lá atrás também, durante a mestrado, eu já comecei a trabalhar com uma aplicação dessa área como motivadora para os meus trabalhos de computação de alto desempenho. Isso sempre foi uma área que eu tive muito interesse, eu acabei continuando trabalhando com essa área motivadora no doutorado, e eu vinha investindo para que eu pudesse
encontrar problemas reais aqui do Brasil que eu pudesse atacar. Mais recentemente, eu tenho tentado trabalhar em uma outra frente de simplificar um pouco os exames que a gente faz durante um tratamento, principalmente de câncer de mama. Quando o paciente vai fazer um diagnóstico, né, quando ele vai fazer um exame de patologia, ele vai lá, recolhe uma parte do tecido, né, do órgão de interesse, e a gente faz uma coloração daquele tecido. Tá? A gente faz aquela coloração em laboratório e depois captura a imagem, faz a análise da imagem, e aquilo traz várias dicas para a gente sobre o estágio do paciente, qual é o melhor tratamento, etc. Só que cada coloração dessa é caríssima. Então, se eu preciso colorir essa imagem com o que a gente chama de stainings distintos, isso traz desafios computacionais complicados, porque eu tenho que cortar o tecido várias vezes, cada corte do tecido vai receber uma coloração, e isso é muito caro. Então, nacionalmente, isso é muito inviável. Então, o que eu resolvi fazer? Poxa, IA avançou tanto, por que a gente não pode tentar gerar esses tecidos artificialmente a partir de uma só coleta? Então, o que a gente fez foi, eu coleto o tecido de maneira mais tradicional e simples, que é o que é chamado de HIE, e a partir de HIE eu gero vários outros tipos de coloração, e essas colorações me dão uma capacidade de melhorar a qualidade da classificação que eu tenho. Então, hoje, com os dados que a gente chama de sintéticos, a gente já está tendo um desempenho muito próximo do que se eu tivesse feito várias colorações manuais em laboratório, o que é barato, rápido e etc. Então, esse tipo de solução que eu penso em algum momento introduzir no Brasil, tá? É claro que câncer de mama é um câncer muito comum, né, hoje em dia, e sempre é foco de pesquisa, mas tem algum motivo seu que te interessou particularmente nesse assunto? Pois é, eu trabalhava muito antes com câncer cerebral, alguns tipos de câncer cerebral. Nesse tipo de câncer, né, os pacientes tinham uma sobrevida muito baixa, né, então... Nesse momento eu enxergava, né, que assim, embora a gente tenha que olhar para essas pessoas, obviamente, tentar soluções, estender a vida com a melhor qualidade possível, o impacto na vida das pessoas podia ser maior se eu tivesse um tipo de câncer que fosse mais amplo e tivesse um prognóstico melhor. Então, isso me trouxe a ver alguns tipos de câncer, e o câncer de mama, em especial, me atraiu dentro desse espectro de procurar um lugar onde talvez essa colaboração pudesse ser melhor e mais ampla. E aí você deixou um caminho para a gente chegar no projeto que você está desenvolvendo junto com a Kunume lá no laboratório e tal. Vocês estão usando o termo superinteligência. E o que é isso para você, assim? Eu sei que tem várias possibilidades, né? Mas dentro do contexto de pesquisa que vocês estão fazendo, para vocês, o que significa isso? A ideia é que a gente consiga desenvolver soluções, algoritmos que sejam tão inteligentes quanto o ser humano, ou eventualmente até mais inteligentes, né? A gente não sabe exatamente, né, onde a gente está nessa caminhada, mas a gente sabe que a gente está caminhando muito mais rápido do que o que a gente imaginava. Então, se eu chegasse para um cientista, né, dessa área de machine learning há 10 anos atrás e perguntasse se era possível a gente desenvolver uma máquina que é mais inteligente do que o ser humano, ou quando que isso seria possível, talvez ele me dissesse que seria daqui a 50 anos. Hoje, talvez isso já possa estar acontecendo, ou talvez vai acontecer daqui 2, 3 anos, 4 anos. Então, a velocidade da inteligência artificial, né, ela tá absurda e ela tá... né, se incorporando cada dia mais dentro de tudo que a gente faz. No próximo bloco, a conversa com o Jorge vai ser sobre o papel do Brasil no desenvolvimento da inteligência artificial. O que o nosso país tem de diferencial e o que a gente precisa fazer para não ficar para trás nessa corrida. E eu também vou bater um papo com Gabriel Lima, aluno do Jorge que teve um artigo científico aceito no periódico internacional antes mesmo de se formar. É depois do intervalo. Nesse intervalo, deixa eu aproveitar para te falar um pouco sobre o Instituto Kunume. Somos um coletivo de pesquisa livre, com mais de 200 pesquisadores espalhados por diversos estados do Brasil e alguns pelo mundo. A partir do Sul Global, a gente desenvolve pesquisa científica com IA, alinhada aos valores humanos e com potencial de aplicação em múltiplas áreas. O grupo de pesquisa do Jorge, o Projeto Superinteligência, é uma das iniciativas que recebem apoio da Kunume. Com soluções de computação de alta performance, eles têm o objetivo de chegar a resultados transformadores para a sociedade, que ajudem diferentes áreas do conhecimento. Um dos estudantes envolvidos no projeto Superinteligência é o Gabriel Lima. Ele nasceu em Teresina, se mudou para BH para cursar Ciência da Computação no FMG e quando a gente conversou, estava bem perto de se formar.
Ao longo do curso, ele trabalhou em projetos de inteligência artificial em várias áreas. Uma delas foi o uso da IA na classificação sísmica para dar apoio a geólogos. Esse, inclusive, foi o tema do artigo que ele escreveu como autor principal e que foi aceito em 2025 na Springer Nature, editora que publica alguns dos periódicos científicos mais influentes do mundo. Isso tudo ainda como aluno da graduação. Gabriel, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. O que mais me interessa é saber o que te motiva. Então, assim, eu vou voltar um pouquinho lá atrás, antes da sua graduação, assim, que te fez sair de onde você começou para vir para cá. Como é que foi esse início? Eu não tinha esse desejo grande de fazer ciência da computação inicialmente. Sempre fui um aluno que gostei muito de matemática, de física, de toda a área de exatas. E mexia muito com computador, principalmente jogo, por lazer mesmo. Não tinha tanto um interesse assim científico. E no momento do terceiro ano, de fazer o Enem, de decidir o que eu ia fazer, o que seria a minha carreira, eu vi a computação como uma grande opção. E eu sabia que tinha muita ligação com a área de matemática, então pensei que podia ser a opção para mim. E hoje, quando você está envolvido, né, nas pesquisas que você está fazendo e tal, o que mais te encanta, assim? O que mais te motiva nesse universo? Eu acho que é a solução de problemas, sabe? Chegar no desafio, eu não tenho a mínima ideia de como que eu vou resolver ele. Pesquisar, ler artigos, ver soluções de outras pessoas e a partir disso conseguir modelar uma solução que funcione para o nosso objetivo específico, sabe? E todo esse processo de aprender e chegar até lá é muito bom, especialmente na hora que realmente funciona, que é um êxtase quase, né? Você se sente muito realizado. E esse artigo que você escreveu e que foi aceito recentemente pela Springer Nature, conta um pouquinho pra gente como é que é essa questão da classificação sísmica. O que a gente trabalha é pegar, na classificação sísmica, eles fazem quase como se fosse um ultrassom que a gente faz em ser humano. Eles vão mandar ondas e vão pegar uma resposta da Terra disso. E com isso eles conseguem criar grandes blocos sísmicos, blocos 3D, que não estão em classificação, mas a gente sabe que eles vão ter algumas camadas com base na localização do solo, nas características dele. E o nosso objetivo é identificar e, pixel a pixel dessas imagens, definir o que é cada ponto. O trabalho que a gente fez foi de testar múltiplos modelos, múltiplas estratégias de divisão de dados e de como explorar melhor esse dado 3D para maximizar o nosso desempenho, automatizando essa tarefa. Então a gente vai mandar pedaços 2D desse bloco 3D gigante para treinar o modelo e no fim a gente vai conseguir prever ponto a ponto ele. Isso a gente consegue quase 90% de acerto, mais do que isso, né, dependendo do modelo. E a gente fala essa frase aqui, né, quando a gente lê a pergunta ou lê a bio e fala assim, o artigo que foi aceito recentemente pela Springer Nature. E essa é uma frase assim, você fala, tá bom. A gente sabe que não é simples assim, né, uma trabalheira danada. O que você sentiu quando você viu que tinha sido aceito? Nossa, foi uma felicidade, viu? Porque esse trabalho, eu já estava mexendo com esse tipo de dado há 2 anos. Tinha começado com um foco bem diferente, só que a gente acabou achando alguns desafios, a gente viu outros artigos que já englobavam o que a gente já estava querendo fazer, foram tendo mudanças de foco dentro desse trajeto. A gente seguiu muito trabalho até ter uma versão inicial, até enviar e receber a resposta pedindo mudanças. E depois esse pedido foi 1 mês de muito sofrimento, de muito trabalho, muitas mudanças, até a gente conseguir uma versão final que a gente conseguiu enviar. E quando recebi isso, foi muito bom. Foi um sentimento de realização, de tô concluindo o ciclo aqui, concluir todo esse trabalho que eu fiz, está dando resultado e vai poder ser visto por outras pessoas, vai poder ser utilizado por outras pessoas para mais pesquisa. Eu acho que o principal é isso, é sentir resultados do que a gente está fazendo. O que você diria para alguém que está entrando, já pensando assim no desenvolvimento, no que vai fazer, que está chegando agora assim na academia? Eu acho que o mais importante é você tentar ver um pouco de tudo, sabe? Especialmente no início de uma graduação, no início de uma pesquisa, entender bem tudo que você tem de opção. Por exemplo, quando a gente entra no curso, tem várias matérias introdutórias que mostram bem tudo que engloba a computação. Por exemplo, a escolha que eu tive por IA acabou sendo quase uma coincidência. Fui entrando em projetos que eu acabei mexendo mais com isso e fui gostando. Então, acho que é você tentar ver um pouco de tudo e o que te atrair, você tenta investir nisso. Se não der certo, você tenta outro caminho e vai repetindo esse processo até achar algo que realmente você se encontre.
Na segunda parte da entrevista com Jorge, o tema principal foi o Brasil. O que falta para o país ter protagonismo na pesquisa global sobre a IA e quais são os diferenciais que os cientistas brasileiros têm em relação aos outros. Ele também deu um recado bem interessante. Ele acha que a gente não deveria enxergar a inteligência artificial como uma ameaça. E você falou de tecnologia, falou de computação, e esse assunto ele é recorrente nas nossas conversas aqui no podcast, que é a dificuldade de acesso a hardware e a discrepância assim, de tamanho, né, do que as Big Techs hoje investem e do que a academia consegue investir, né, no Brasil e fora também. Como é que você vê o impacto disso assim, no seu trabalho e como que a gente pode mitigar isso um pouco? O Brasil, eu acho que nacionalmente a gente tem muito poucas, né, iniciativas de tentar criar computadores de ponta que possam ser usados, né, de maneira cooperativa pela academia. Hoje no Brasil existem alguns computadores até bons, né, que a gente consegue usar colaborativamente, né. Obviamente não estão talvez no nível tecnológico dos melhores computadores do mundo, mas eles são uma plataforma suficiente para a gente conseguir fazer pesquisa, né? Isso acaba, eventualmente, deixando a gente uns 2 passos atrás em relação ao que a gente pode fazer. Mas, por outro lado, isso aguça a criatividade também. Não posso reclamar de ter um supercomputador hoje para usar no Brasil, se quando eu comecei a trabalhar eu só tinha um computador com um core. Então, eu acho que isso não faz sentido a gente reclamar, mas eu acho que a gente só tem que reivindicar, né? A pesquisa como um todo, hoje, ela depende muito de computação e ela depende muito de computação de alto desempenho. Então, ser capaz de processar grandes modelos de dados, grandes volumes de dados, é uma coisa muito importante para a gente, né, como nação, não só, né, do ponto de vista da minha pesquisa. Essa revolução que a gente está encontrando aí, que talvez seja até mais impactante do que a revolução industrial, ela está gerando desigualdades muito grandes do ponto de vista de conhecimento. Então, é muito importante que a gente consiga se manter nessa crista da onda para a gente ser independente do ponto de vista tecnológico. Não só o governo, mas a iniciativa privada toda hoje, né? Ela depende muito de soluções tecnológicas. E IA está cada vez mais presente. Então, imagina a gente precisando desses serviços que são oferecidos lá fora e, eventualmente, a gente ter dificuldades aí geopolíticas e etc. para a gente conseguir acessar, né? A gente não pode ficar atrás, a gente tem que fazer o máximo possível para acompanhar essa revolução e participar dela como um todo. Mas o que você diria para essa pessoa que está ali trabalhando, que treinou para uma profissão e está executando aquele trabalho e começa a ver modelos que fazem não só automatizar uma tarefa, mas também a inteligência daquele trabalho, né? O que você daria de dica, assim, para quem tá vendo chegar e pode estar se perguntando como que eu surfo essa onda aqui? Antes de falar exatamente o que eu acho que a pessoa deveria dizer, eu preciso dizer para ela que o meu emprego também está nessa discussão. Então, eu, como cientista da computação, eu também corro o risco de perder o emprego para a IA. A IA hoje, ela já consegue, por exemplo, gerar código para vários tipos de aplicações automaticamente. Se eu ficar parado como um cientista da computação, daqui 5, 10 anos, eu vou ser obsoleto. Então, a primeira coisa é nunca enxergar a inteligência artificial como concorrente. Então, talvez dentro da nossa era, a inteligência artificial não vai ser capaz de substituir o ser humano em muitas tarefas. E a segunda posição é que eu enxergo a IA muito mais como uma ferramenta, né? No sentido de te dar tempo para você fazer coisas mais interessantes. Então, talvez o tempo que você gastava lá, vamos pensar de uma pessoa de criação, né? Criando uma música, fazendo uma melodia, etc., ela pode contar com a IA para acelerar, dar dicas. A pessoa, né, que está lá no domínio, ela nunca vai ser substituída. Aquele estalo nato que a pessoa tem de entender, nossa, agora eu acertei. Isso é uma coisa muito legal. Eu acho que vai sempre continuar sendo diferencial. A gente nunca vai viver só de máquina. E a máquina, ela vai te dar mais tempo para você fazer isso. Tá? Então, ela não vai tomar o seu serviço se você quiser colaborar com ela e vice-versa. Ela vai te dar outras oportunidades para você ter mais tempo para você pensar, produzir coisas mais interessantes, largar tarefas que às vezes eram monótonas e assim por diante. Então, se a gente ficar, né, brigando contra as máquinas, como a gente fez lá na Revolução Industrial, a gente vai ficar para trás. Então, a IA não é sua inimiga, a IA vai te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor, a IA provavelmente vai te ajudar a ganhar melhor e vai te ajudar a fazer tarefas cada vez mais nobres.
Eu queria te perguntar se você acha que tem alguma coisa específica brasileira, considerando os limites e a criatividade, a forma de fazer, de desenvolver. O que pode ser chamado, assim, de uma superinteligência brasileira? Se você sente que tem alguma coisa que a gente pode trazer para a mesa que é diferente de outros países ou de outros projetos que estão sendo feitos ao mesmo tempo, né? O brasileiro, por natureza, né, a gente é acostumado a lidar com ambientes onde a gente tem muitas restrições que talvez outras culturas hoje mais avançadas não têm. Então, naturalmente, a gente faz muito mais com menos. Eu imagino que o brasileiro ele sempre vai ter um diferencial de competitividade para fazer com que essas tecnologias evoluam e também que elas sejam mais acessíveis. Se a gente vê os mercados, né, e os polos mais avançados em IA hoje, eventualmente eles precisam rodar essas infraestruturas que são caríssimas, que produzem um monte de efeitos ruins para a nossa sociedade, do ponto de vista de poluição, do ponto de vista de gasto elétrico. Então, eu acho que a gente, né, como brasileiro, somos acostumados a lidar com menos e fazer um pouquinho melhor mesmo assim. Eu acho que está aí uma grande oportunidade, tá? Se a gente desenvolve tecnologias que são mais econômicas, que mesmo assim são competitivas do ponto de vista de inteligência, e a gente tem capacidade para isso, a gente tem capital intelectual para isso, a gente vai acabar lá na frente estando numa posição muito boa, né? A gente não precisa simplesmente importar essa tecnologia que foi preparada para rodar num ambiente que é muito diferente do nosso. A gente precisa criar as nossas ou, eventualmente, customizar essas tecnologias para a nossa realidade, fazer com que elas custem menos, que elas poluam menos, que elas sejam mais acessíveis, mais amplas, porque, naturalmente, né, esses pontos, eles barateiam essas tecnologias. E a gente é um país que é muito bom em fazer isso. Cada coisinha que a gente faz um pouquinho melhor, um pouquinho mais barato. E isso, quando a gente coloca numa escala grande, como é a escala que a gente tem hoje em sistemas computacionais, em IA e etc., o impacto final é muito grande, tá? Então, a gente tem um diferencial que o nosso próprio ambiente nos dá hoje de competitividade. No próximo episódio, a conversa vai ser sobre agentes inteligentes. Eu vou entrevistar o coordenador de um laboratório que pesquisa soluções com essa tecnologia para problemas concretos do dia a dia, que vão desde a desinformação política até a saúde e a educação. O Área é um podcast do Instituto Kunume, produzido pelo Estúdio Novelo, e está disponível em todas as principais plataformas de áudio e também no YouTube. Siga o podcast para não perder nenhum episódio. A pesquisa e o roteiro são do Leonardo Aquino. O tratamento de roteiro é do Vitor Hugo Brandalize e a produção é da Ashley Calvo. A montagem desse episódio é da Luísa Silvestrini. A sonorização e mixagem são da Mariana Leão e da Júlia Matos. A trilha sonora original é da Estela Nesrini, a direção de locução é do Rodrigo Alves. Nós gravamos as entrevistas desse episódio no estúdio Vila BH, em Belo Horizonte, e a locução no estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. A direção executiva do Estúdio Novelo é da Marcela Casaca. A gerência de parcerias é da Luísa Sade. E a gerência de produtos é da Juliana Jäger. A coordenação de produto é da Bia Ribeiro, que também faz distribuição dos episódios com apoio da Isabel de Santana. A identidade visual é da Ardi Design. E a gente agradece o time de identidade e o time de parcerias do Instituto Kunume. Eu sou o Felipe Foratini e te encontro no próximo episódio. Até lá!